é algo que está simplesmente na boca dos homens. Ah, Deus, Deus, Deus me livre. Acreditam que Deus existe? Sim, acreditam. Mas precisam também as pessoas ter uma experiência com um Deus real que não está longe, que está próximo deles, que vê as suas tristezas, que vê as suas lutas, que é capaz de perdoar os seus pecados e que ama. É esse Deus próximo que nós somos chamados a anunciar, um Deus vivo que não está distante. Para nós, né, que temos essa vivência, que temos uma vida de oração, que vivemos dentro de uma comunidade, né, que vamos à missa, Ele é um Deus próximo, a gente tem uma relação com Deus, ou pelo menos somos chamados, para a gente ter essa relação com Deus como amigos. Mas muitas pessoas não têm essa relação de Deus próximo. E por isso que às vezes acontecem as guerras, os assassinatos. E aí a gente julga, né, que é assim, assim assado, é uma pessoa muito mal, e é isso, é aquilo. Mas, meus irmãos, nós temos a graça de Deus. Nós experimentamos esse Cristo ressuscitado. Essas pessoas, né, que têm feito muitas vezes essas coisas que nós nos escandalizamos, Deus está muito distante. É uma realidade muito distante deles. E até eu cito aqui para vocês, né, algo que Moisés já falou algumas vezes na comunidade, que nós não podemos nos escandalizar com as coisas que estão acontecendo no mundo. Que nós não nos escandalizemos com alguém que mata, com alguém que rouba, com alguém que faz alguma maldade. Nós não nos escandalizemos, porque nós, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, se nós não tivéssemos conhecido esse Deus, nós teríamos a capacidade de fazer igual ou pior. Então, é o amor, é a graça de Deus, do Cristo ressuscitado, que muitas vezes o mundo precisa. E nós nos deparamos hoje com muitos sofrimentos, com muitos males no mundo. E isso tudo não tem outra resposta, a não ser a ausência de Deus. Porque, meus irmãos, não nos enganemos. O que há de bom que tem em nós é por causa da graça de Deus. Porque nós poderíamos também estar fazendo igual ou pior. Por isso é uma urgência que nós levemos esse anúncio de Cristo para as pessoas. E aí, como carisma Shalom, nós também entramos em outro aspecto. Nós falamos o quê? Que nós somos chamados a evangelizar no poder do Espírito e sob a sua unção. Segundo, o anúncio explícito que nós anunciamos é uma pessoa que está viva, o Cristo ressuscitado. Não a nós mesmos nós anunciamos, mas a Cristo ressuscitado que nós experimentamos. E outro aspecto da nossa evangelização é a evangelização que é o martírio e não o sucesso. A evangelização que é o martírio
e não o sucesso. Às vezes nós desistimos da evangelização porque queremos ter sucesso. Nós desistimos da evangelização porque nós queremos que ela saia da forma que nós planejamos, né? E quando nós queremos ter sucesso na evangelização, nós vamos estar agindo humanamente. Nós queremos também estar muito bem para evangelizar. Nós queremos estar sempre em estado de graça. Claro, é importante nós estarmos sempre em estado de graça, né? Porque Deus aí vai poder agir melhor através de nós. Mas muitas vezes nós vamos estar preocupados, tristes, chateados, irritados, com raiva. Mas aquele que nós anunciamos, nós não anunciamos humanamente. Nós anunciamos através do Espírito Santo. E aí, esse anúncio, Deus quis que perpasse por nós, que passasse por nós. E Ele sabe da nossa fraqueza humana. Então, não pense que a nossa evangelização é para ser um sucesso. Humanamente, muitas vezes a gente acha que foi maravilhosa a evangelização porque eu rezei hoje. Não estou dizendo que não é importante, calma. Porque eu me confessei, porque tinha muita gente, porque eu fui bem acolhido, porque naquela casa me acolheram bem, porque eu rezei, eu coloquei a mão na cabeça e o Senhor agiu. A evangelização não é para encher o nosso ego, não é para ter sucesso, é martírio. É nós sairmos de nós mesmos, é nós sairmos da nossa timidez. É muitas vezes a gente encontrar uma casa que não vai nos receber bem, que não vai nos acolher, que não vai nem chegar no portão para receber a gente. Que muitas vezes a gente vai chegar próximo e vai virar a cara. Porque não é para fazer sucesso. A nossa evangelização. Muitas vezes nós vamos sofrer mesmo. Algumas coisinhas que não são tão agradáveis, né? De chegar no portão e não nos acolherem bem, de muitas vezes a gente também está irritado, preocupado, e aí nós vamos buscar assim lá dentro a força do Espírito para assim mesmo anunciar, dar de Deus, porque não é de nós que nós vamos dar, é de Deus. Então, não se preocupe, né, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, porque não é de você que você vai dar, é de Deus, tá certo? Outro ponto também importante dentro desse evangelização, que é martírio e não sucesso, é evangelizar com a nossa vida e sermos coerentes, né? É até um pouco contraditório, eu acabei de dizer, né? Você vai evangelizar assim, por mais, às vezes você vai estar cansado, às vezes você vai estar irritado, às vezes você vai estar preocupado.
mas nós somos humanos, meus irmãos. Mas como é que eu vou evangelizar com a minha vida e com coerência, sendo tudo isso que eu sou? É na luta, na vida de oração. Tudo é na vida de oração e buscando viver no Espírito, fazendo renúncias, sacrifícios, para que aquilo que nós anunciamos também esteja transformando as nossas vidas. Nós estamos no processo de conversão. Por mais que hoje nós somos aqueles que evangelizamos, que levamos a Deus, nós fazemos isso porque nós experimentamos e não tem como a gente reter para nós mesmos. A gente precisa realmente dar, anunciar. Mas nós também estamos nesse caminho, nesse processo de conversão. E aí nós que somos esses evangelizadores, nós mais ainda, como na palavra de Deus diz, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, mais ainda nós precisamos fazer sacrifícios, renúncias, ser coerentes nas nossas vidas, observar os ambientes que nós estamos. Porque não tem, meus irmãos, como nós termos uma vida de oração e viver aquilo que não nos convém mais. É água e óleo, não dá certo, não casa, não se mistura. Não tem como nós estarmos aqui no altar, eu estou aqui na frente de uma mesa que é o meu altar. Senhor, Senhor, louvando, adorando, tudo mais, evangelizando, né, nas quartas-feiras, para os eventos e fazer aquilo que não nos convém. Então nós precisamos ter uma coerência de vida. Nós mais ainda, como Ministério de Evangelização, precisamos irradiar para a obra. Os primeiros a serem evangelizados, alcançados por nós, pelo nosso serviço, é a obra. Então, nós precisamos irradiar, nós precisamos ter essa coerência de vida. Porque, como muito nós já falamos, quando nós não conseguimos evangelizar com palavras, é com a nossa vida. É com a nossa vida. Entendeu? Então, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós vivemos na oração e com aquilo que nós pregamos. Então, é sempre estar vigiando, né? Sempre estar vigiando a nossa conduta. Ah, Juliana, então eu não vou ser eu mesma? Meu irmão, se você tem uma vida de oração, se eu tenho uma vida de oração, eu vou sendo modelado. Então, esse eu mesmo, ele vai ser aquilo que Deus tem me transformado. Vai ser aquilo que Deus está me modelando. Então, as minhas ações, elas vão ser de acordo com aquilo que Deus também vai me transformando e eu vou experimentando de Deus. Certo? Então, outro aspecto da nossa evangelização no Carisma Shalom é evangelizar com parresia. O que é evangelizar com parresia? É com ousadia, com força, evangelizar com alegria, né? Não é evangelizar assim com tristeza, sendo arrastado. E aí, aqui entra o martírio.
né? Evangelizar com parresia e com ousadia. Que a parresia é um dom do Espírito, é fruto do Espírito, mas aqui também entra o martírio. Muitas vezes a gente vai para a evangelização cansados, né, do trabalho, às vezes chateado com alguma coisa do dia, mas aqui entra o martírio, eu vou sacrificar isso dentro de mim e vou deixar o Espírito Santo que habita em mim transbordar. E aí eu vou renunciar à minha tristeza e vou deixar a alegria que vem do Espírito brotar em mim, para que quando eu for evangelizar, quando eu chegar naquela porta, eu esteja feliz, eu esteja alegre, com um sorriso nos lábios, com desejo de falar de Deus, mesmo cansado dentro de mim. Vou deixar o Espírito Santo transbordar o melhor de mim. E aí é muito interessante como é importante a gente rezar antes de evangelizar. Clamar o Espírito Santo, porque às vezes a gente vai vivendo o dia e a semana e vão acontecendo muitas coisas mesmo com a gente, né? Que aí quer nos paralisar, que aí já, não quero evangelizar porque eu tô assim, aconteceu isso, e eu não tô com cabeça e não sei o quê. E aí tá doendo aqui, tá doendo ali, né? Por isso que é importante a gente rezar, clamar o Espírito Santo antes de ir para uma evangelização. Porque aí, meus irmãos, terminando a evangelização, a gente vai ver que foi o próprio Espírito que fez. Quantas vezes eu fui evangelizar cansada, sem vontade. Às vezes eu fui assim, Senhor, só por Ti. E até mesmo sem ser no estado de graça, tendo pecado. E aí a gente se sacrifica e vai. E reze, o Espírito Santo vem ao encontro da nossa fraqueza mesmo. E aí nós vamos. E a gente vai dar e não é de nós não. A gente vai dar e é de Deus. Porque é na nossa fraqueza que se manifesta a graça de Deus, né? Então, é importante na nossa evangelização a gente evangelizar com ousadia, com parresia. Quando tiver uma evangelização, meu povo, a gente precisa ser os primeiros a estar lá. Os primeiros a estar ali no ponto de encontro, com vontade mesmo, contagiando os outros, animando. Nós precisamos ser os primeiros, certo? E aí, faltam só mais 2 pontos, tá bom? A nossa evangelização no Carisma Shalom também se dá como fruto da contemplação, que é a vida de oração. Tudo isso que eu falei para vocês, né, que eu fui falando até agora, ela se dá principalmente através da vida de contemplação, da oração. Porque senão nós não vamos ter forças, nós não vamos conseguir nos sacrificar, nós não vamos conseguir evangelizar com ousadia, com parresia, nós não vamos conseguir evangelizar no poder do Espírito, que é lá na vida de oração, que é lá diante do Senhor, que nós vamos estar clamando esse Espírito, que é lá na vida de oração, que nós vamos beber da graça de Deus e vamos conseguir, na nossa vida, irmos sendo coerentes, irmos fazendo a vontade de Deus. É de lá, da vida de oração, que nós vamos conseguir transbordar aquilo que nós recebemos lá na oração. Porque se nós não tivermos uma vida de oração, retornando, né?
Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida do Espírito, conhecer a palavra, nós vamos dar de quem? De nós mesmos. E aí, quando nós vamos dar de nós mesmos, a gente quer sucesso, a gente não tem força para evangelizar, entendeu? A gente se chateia quando nós não somos bem acolhidas, quando nós vamos dar de nós mesmos. Mas quando nós vamos dar de Deus, no Espírito, a gente consegue realizar a vontade de Deus. E tudo isso se dá através de uma vida de contemplação, gente. Opa, caiu um negócio aqui. Através da vida de contemplação. Então, já nos dirigindo para o fim dessa formação, eu venho tocar aqui em um ponto muito importante hoje para nós. E é como nós vamos viver tudo isso no nosso Ministério de Evangelização, nesse tempo que nós estamos hoje, que nós não conseguimos sair, né, ir de porta em porta. Nós temos que utilizar das ferramentas que nós temos hoje. A ferramenta que nós temos hoje é o quê? São os meios sociais. É o WhatsApp, o Instagram, o trabalho, a faculdade, aquelas pessoas que nós estamos tendo contato. Esses são os meios. Então nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade, sequer. Então eu venho pedir, né, aqui para vocês, como Ministério de Evangelização, nós estamos atravessando assim um momento muito delicado e difícil. Para mim, como coordenadora do ministério, também é. Mas eu venho dizer para mim e pedir para vocês que nós utilizemos os meios que nós temos hoje. Porque, partilhando com vocês, nós não vamos tão cedo conseguir sair. E nós vamos parar por causa disso. Nós não podemos parar, meu povo. Nós não podemos parar. Até me lembrando assim de Santa Teresa